Fala, galerinha do Música na Escola, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Thaís, também conhecida como Prof. Tatá, né, da modalidade de violino. Estamos aqui então para a nossa aula virtual, né, devido a essa pandemia. Sei que muitas coisas estão paradas, inclusive o colégio, mas nós não podemos parar, não é mesmo? Até porque podemos estudar música em casa também, independente se você ainda tem instrumento ou não. Então eu venho hoje para falar algumas questões, algumas definições mais teóricas para vocês, tá? Depois eu vou estar disponibilizando material para vocês junto com o vídeo. Vamos começar conhecendo claves, tá? Então existem 3 claves da música. São 3 formas de claves. Então a clave de sol é essa clave desenhadinha que parece um S ao contrário, né? Ela é a clave para os instrumentos mais agudos. Então, ela atinge a região como se fosse do piano, aqui eu tô com o teclado, né? A região aguda, né? Que é a mão direita, utiliza a clave de sol. E por isso, os instrumentos que têm essa mesma região vão usar a clave de sol, que é o exemplo do nosso instrumento, que é o violino. O violino ele tem som mais agudo, a flauta tem mais agudo, sax, né? Os sax dos menores, eles são agudos. Então, todos esses clarinetes, eles usam a clave de sol, tá? E nós temos a clave de fá. A clave de fá para instrumentos graves, que é a mão esquerda do piano, do teclado. Então, para instrumento grave, que na família do violino serve para os violoncelos, que é aquele instrumento em pé, né? E o contrabaixo que também em pé, aquele que é maior que uma pessoa, né? Então eles utilizam porque a região deles é grave. Em alguns momentos, o violoncelo, quando usado muito embaixo, como se isso aqui fosse um violoncelo, quando eles usam muito embaixo, ainda eles conseguem ir para a região da clave de dó, que eu já vou falar sobre ela, ou a clave de sol, mas não é o comum do instrumento deles, tá? Por isso que piano, para quem toca piano, eles utilizam as 2 claves ao mesmo tempo, tá? E cada clave tem uma leitura diferente, como por exemplo, a primeira linha, a nota da primeira linha, nessa clave se chama Mi. Nessa clave se chama Sol. Nessa clave se chama Fá. Então, são diferentes, tá? A clave de Dó, a menos conhecida, ela parece um B, é para instrumentos que não é nem tão grave e nem tão agudo. Porém, o piano não usa ela, tá? Ela tem o grave e o agudo, mas os instrumentos que fiquem mais ou menos no meio, eles vão usar a clave de Dó, que na família do violino é a viola. Ah, prof, mas a viola não é aquela que parece um violão? Sim, também, aquela chamada de viola caipira. A viola da família do violino, ela é igual a um violino, tá? Depois eu posso disponibilizar uma foto também mostrando a diferença dos instrumentos para vocês. Só que ele é um instrumento um pouco maior, a caixa dele vem mais ou menos até aqui assim, né? Ele é um pouquinho maior, então tem um braço maior e ele tem um timbre, o som dele é um som mais grave. Essa é a nossa primeira corda, que a gente já falou algumas aulas, que é a mais fininha, se chama Mi. Na viola não tem, porém a viola tem a nossa segunda corda, a terceira, a quarta e ela tem a outra, né? Então ela tem 3 cordas que tem um violino, mas tem uma mais grave, mas não tem essa, tá? Por isso que ele é médio. E ele é afinado se eu não me engano, 1 ou 2 oitavas acima do violoncelo. Por isso que o violoncelo vai lá para a clave de sol, porque ele já é uma afinação lá embaixo, tá? Então, isso falando das claves, tá? Então, isso aqui vocês podem decorar, uma coisa simples, né? Clave de sol, clave de dó e clave de fá, ok? Dúvidas também vocês podem estar enviando, né? Comentários, algumas coisas assim. Então, é interessante vocês sempre estarem participando do nosso site, das nossas postagens, né? Porque a gente tá por dentro das dúvidas dos alunos e da participação de vocês também, tá? Também vou disponibilizar, como o instrumento violino, ele é na clave de sol, então vou ensinar a leitura para vocês na clave de sol, tá? Dá para conhecer as outras claves? Claro, vocês podem conhecer e até saber como achar a nota de cada clave, porém vocês não precisam decorar. A clave de sol sim, tá? Apesar do violino nós começarmos a tocar na região aguda, a gente vai decorar a princípio a região que fica dentro da pauta. O que é a pauta?
A pauta são as linhas musicais, são compostas de 5 linhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5 linhas, e entre as linhas tem espaços, 1, 2, 3, 4 espaços. Então, pauta, conjunto de 5 linhas e 4 espaços, o que se assemelha à mão, tá? As linhas como se fossem os dedos e os espaços como se fossem entre os dedos. Então, vocês podem até anotar na própria mão que vocês conseguem decorar bem rapidinho o nome das linhas e dos espaços entre elas, tá? Sempre contando de baixo para cima. Então, aqui, na primeira, são as linhas. Isso aqui eu vou estar disponibilizando, tá, galera? Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Então, a nota tá na primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Essas perninhas, né, que normalmente chamam de perninhas, né, hastes, se ela tá muito embaixo a nota, a haste fica para cima. Se ela tá muito em cima, a haste fica para baixo. Isso é para uma questão de estética musical, tá? Para não tá, por exemplo, a nota aqui em cima, uma perninha perdida lá para cima, fica até uma questão um pouquinho, né, mais feio. Então, assim, fica algo mais estético, tá? Então, não importa o lado que tá a bolinha, tá? Desde que não pareça um 6, ó, se tiver desse lado e parecer um 6, a haste tá errada. Se tiver desse lado e parecer um 9, a haste tá errada, tem que estar ao contrário dos números, tá? Linhas, então, Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Então, o que vocês podem fazer aí para ajudar a decorar? Escreve na mão, bem no miguinho, escreve Mi, Sol, Si, Ré e Fá, que vocês já vão decorando as linhas. Então, lá, um tempinho livre, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, decora bem rapidinho, tá? E nos espaços, ó, primeiro espaço, Fá, Lá, Dó e Mi. Então, coloca aqui, Fá, que é o primeiro espaço, pode escrever aqui na mão, Fá, Lá, Dó, Mi. Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Lá, Dó, Mi. Fala de mim. Fá, Lá, Dó, Mi, tá? Ou na sequência, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. O que vocês acharem melhor, tá? Só que isso aqui já é uma tarefa para vocês fazerem. Nessa tarefa, para a questão da memorização, primeiro tenta memorizar, tá? Memoriza o nome das linhas, nem que vocês memorizem primeiro as linhas, depois os espaços. Mas memorizem antes de vocês forem fazer. Esse exercício aqui também vai estar disponível, tá? Esse exercício vocês vão colocar o nome das notas. Ah, prof, por que essa nota aqui tá preta e essa é só uma bolinha? Isso a gente vai explicar mais tarde, tá? O importante aqui, ó, onde tá? Aqui, essa aqui, por exemplo, ela tá na linha do meio. Qual nota que aqui é linha do meio? Vocês vão ver lá. Ah, então é o Si. Então, vocês vão colocar assim embaixo. Vocês vão fazer, vão me mandar, tá? A gente vai estar aí disponibilizando o grupo para vocês. Vocês podem estar me mandando, eu vou corrigir e vou reenviar para vocês. O que tiver errado, vocês analisam e tentam descobrir, opa, por que eu errei? Ah, opa, esse aqui era uma linha, não era espaço. E vão fazer esse exercício, tá? Tranquilo, galera? Dúvidas, vocês vão perguntando, vão anotando, tá? Então, esses dois sobre a questão do nome das notas, tá? E também sobre o tempo das notas. E o que é o tempo das notas? Se eu vou deixar elas curtas ou longas. Também tem esse material aí disponível para vocês, que é essa tabela aqui, tá? Só que eu não vou explicar por ela. Agora vem a questão de ter perninha, não ter perninha, ser bolinha ou algo assim, tá? Então, nós temos notas em forma de bolinha, chamadas de semibreve, tá? Vocês acompanhem na folha. Semibreve. E além das notas, nós temos as pausas. O que é a pausa? A pausa é o silêncio na música. Quando aparece nota, vocês vão tocar notas mais longas, como por exemplo, essa aqui eu segurei 4 tempos. Uma semibreve vale 4 no compasso simples. E ela tem a pausa dela, que é encostada na quarta linha, ó. Então, ela tem aqui, né, um retângulozinho encostado na quarta linha, tá? Quarta linha, porque vai ter um outro muito parecido com ela. E quando aparecer uma pausa, vocês vão contar, não vão tocar no instrumento. Ela vai estar lá na partitura, mas nesse momento é um silêncio
no seu instrumento. Então, vocês vão contar 4 tempos. Dó, 1, 2, 3, 4, sem tocar, beleza? Semibreve, 4 tempos, no compasso simples. Depois dela, temos uma que já tem a perninha. Não importa se ela tá assim ou assim, como eu expliquei antes, tá? Uma questão de estética na hora da partitura. As notas mais embaixo vão estar assim, as mais em cima vão estar assim. E essa aqui vale 2, então ela é mais curta. Dó, dó, dó. Então, 2 tempos no compasso simples, chamada de mínima. E a pausa dela é muito semelhante à pausa de 4, só que ela é encostada na linha 3. Essa aqui está na linha 4 tempos. Então, dá pra decorar por isso. 4 tempos. Linha 4 tempos. Aí aqui tá na terceira linha, 2 tempos, tá? Então, muito semelhante, cuidado para não confundir elas. Na folha de vocês, não aparece todas as linhas, ó. Aparece ela encostada na linha de cima, que é a 4ª linha, na linha de baixo, que é a 3ª linha, tá? Vocês podem até fazer os outros risquinhos da pauta para completar, mas normalmente é representada assim mesmo, tá? Então, encostada na linha de cima, 4 tempos, na linha de baixo, 2 tempos. Depois dela, nós temos a que vale 1, que é aquela que apareceu no exercício antes. Dó, 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 dó. Então, ela é mais curta. E a pausa dela parece um raio. Então, é um tempo de silêncio, tá? Então, 1 tempo. Essa aqui tem um bracinho, eu chamo de bracinho. Quando tem mais de uma nota igual essa, as notas ficam ligadas entre elas, tá? Então, ela é chamada de colcheia e ela vale meio tempo. Então, cada tempo, cada batida de tempo tem que caber 2 notas, né? Para quem já aprendeu fração, 1 por 2, então precisa de 2 para formar 1. 2 notas para formar um tempo. Então, fica tá, 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 tá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A batida foi de um tempo, porém coloquei 2 notas dentro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E mesmo quando elas estão ligadas, elas estão representadas. É que eu não tenho aqui uma cartinha dela, tá? Mas elas são assim, ó. Uma perninha liga na outra, tá? Quando elas estão com mais de uma do lado. Então, vocês já devem ter visto que tem algumas notas que se unem. E a pausa dela também tem um bracinho só. A nota tem um braço, a pausa tem um braço, tá? Então, são pausas super curtas. E chamada de colcheia. E a semicolcheia tem 2 perninhas e 2 perninhas. A semicolcheia é 1 por 4, tá? Então, ela precisa de 4 notas para formar um tempo. E aqui eu tenho que fazer caber 4. Tá, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cada batida de tempo coube 4 notas dessas, tá? Então, ela é 1 por 4. E aqui é a pausa curtíssima, tá? Então, recapitulando os nomes: semibreve, pausa da semibreve, mínima, pausa da mínima, semínima, gesto de C, que é metade da mínima, por isso que tem esse C antes, né? Se a mínima vale 2, semínima tem que valer 1. Então, nota da semínima, pausa da semínima. Colcheia, também tanto faz, tá, galera? O lado, colcheia, pausa da colcheia. Semicolcheia também, C, metade da colcheia, semicolcheia. Se ela vale 1/4, vale 1/2, essa aqui vale 1/4. E a pausa da semicolcheia, tá? Então, acho que isso aqui já são bastante coisas para se memorizar, né? Então, falamos das 3 claves, clave de Fá, clave de Dó e clave de Sol. Também falamos das linhas Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Lá, Dó, Mi, tá? E agora sobre o nome das figuras e o tempo delas, que é essa tabelinha que eu passei para vocês. Inclusive, quando for semicolcheia, elas podem estar ligadas por 2 bracinhos, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Desculpa, galerinha, como a gente não tá na escola, estou sem quadro, tá? Mas a hora que eu estiver na, na escola, eu vou fazer no quadro tudo mais certinho, vai ser melhor pra vocês também, tá?
duas perninhas ligadas também. Então, a cada 4 forma um tempo, da colcheia, a cada 2 forma um tempo também, tá? Então, vou aguardar aí, galera, o exercício de vocês. Hoje é uma aula teórica, mas na próxima eu vou fazer uma videoaula prática, mesmo vocês sem instrumentos, mas vocês poderão treinar algumas questões da postura do violino, que vai adiantar muito para nossa aula presencial, tá bom? Então, um beijão, galera, até a próxima, que Deus abençoe vocês e continuem se cuidando, tá bom? E em breve nós veremos. Um beijo, até mais!